Olá pessoal, eu sou o segundo tenente Carlos Eduardo, analista do Centro de Atividades Técnicas. Respeitosamente desejo a todos os discentes um excelente curso. Bem, o nosso objetivo é fazer a análise de um PET, um projeto de evento temporário. Lembrando que de forma ampla, o que fazemos é a análise de um PSIP, um Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico, representado aqui pela forma de apresentação prevista para um evento temporário, conforme a IT 01, oitava edição, o item 533. Para que esse vídeo instrutivo ele seja bem aproveitado, eu oriento a todos que estejam de posse, no mínimo, da IT 01, oitava edição, e também da IT 33, segunda edição. Aqui agora a gente vai unir o que vocês visualizaram nas aulas teóricas e tentar aplicar para análise do PET no que couber, considerando a característica de cada projeto. Falaremos então de alguns itens para capturar as notificações ou até mesmo para fazermos algum comentário. Falaremos também de alguns aspectos de ITs específicas relacionados às medidas, mas o foco é tentar demonstrar a prática da análise de um PET. Então é preciso ter aí o material disponível para consulta. Bem, senhores, estamos aqui na tela do InfoCIP, e após fazer o login, a gente vai entrar aqui no InfoCIP para poder ver um projeto que foi analisado aqui no Centro de Atividades Técnicas, e eu fui o analista desse projeto. Então a gente vai fazer aqui uma busca, vai aqui em gerir, vai procurar pelo projeto de segurança. Eu vou lançar aqui o número do projeto. Fazer a busca. E aqui a gente tem o evento específico que a gente vai acompanhar aí para tentar fazer a análise de todo o projeto. É bom lembrarmos que ao analisar um PSIP, não só verificamos as plantas do projeto, propriamente dito, e as medidas de segurança contra incêndio e pânico nelas representadas, como também toda uma gama de documentação inerente ao processo, ou seja, ART, memoriais das medidas, quando inseridos em planta, ou então anexos lá na aba de documentos do InfoCIP, e diversos outros documentos que podem ou devem ser inseridos no InfoCIP, conforme, evidentemente, a classificação do evento. No caso de frações que não possuem InfoCIP, a análise do PET ocorre de forma física. O que muda o manuseio, mas a aplicação da norma acaba sendo a mesma coisa. E esse procedimento de análise vai ser muito similar, só que aí o analista vai ali abrindo planta, pegando memoriais e fazendo as verificações necessárias. Vale salientar ainda que as classificações de risco mínimo e baixo, elas não sofrem análise. Elas têm o seu trâmite interno, dentro da companhia de prevenção ou no CAT, determinado pela IT 33, aí, segunda edição. Para concretizarmos essa aula, nós escolhemos esse evento, que é um evento de risco médio, com público de 3.000 pessoas. E a classificação como risco médio, nesse caso, ela ocorreu devido à presença, nesse evento, de uma queima de fogos e previsão de tendas para acomodação de público dentro do evento, com área maior do que 150 metros quadrados. Então é importante a gente lembrar aí da circular 01/2016, que ela traz esse requisito aí. Ela fez essa definição em relação ao evento de risco baixo, ou seja, a tenda ela pode ter até 150. Passou de 150, descaracteriza o risco baixo, por essa situação, e passa a ser o risco médio. A gente não tem outra opção, então tem que migrar para o risco médio. E outro fator que foi responsável por essa migração é a presença da queima de fogos, que também gerou essa necessidade aí
de migrar o evento para o risco médio. A IT01, oitava edição, senhores, em sua tabela 9, ela traz as medidas, né, exigidas para a ocupação F7, com altura igual ou inferior a 12 metros. E se observarmos a tabela, todas as medidas ali descritas, né, elas serão aplicadas a este evento, aqui no caso um evento de risco médio. Então agora vamos aqui dar uma olhadinha na tabela, né, da IT01. Está aqui a tabela 9. E ela traz aqui os eventos temporários, né, a divisão F7, e as medidas que são aplicáveis a este evento. No caso aqui, você vai ver o número 1, né, junto da marcação da medida, e vai ver a nota específica aqui, ó, somente para eventos classificados a partir de risco médio, observando critérios da instrução técnica específica. Que aí você tira da tabela a medida e vai lá na IT específica para ver a questão de dimensionamento. Aqui já fica um alerta muito importante na análise de evento, quando verificamos, né, que as estruturas projetadas, ou seja, utilizando o conceito de altura descendente, não podemos permitir que estruturas tenham uma altura superior a 12 metros. Então está aqui embaixo a nota genérica B. A altura máxima para construções provisórias é de 12 metros. Isso é muito importante, tem que ser verificado. Então a gente precisa ter aquela atenção especial, né? Verificar a cota entre o último piso e a descarga, no conceito aí de altura descendente. E isso a gente vai olhar, evidentemente, para estruturas que foram montadas no evento, senhores. Nós estamos falando de estruturas montadas, camarotes e arquibancadas, principalmente. Bem, definida, né, a classificação do evento, vamos então analisar as informações sobre o evento, utilizando as abas do InfoCip, os arquivos anexados, né, e principalmente o arquivo DWG. Vamos iniciar então com a aba Medidas de Segurança. Bem, essa aba ela é vital para que nenhuma medida seja esquecida. Eu acho o pior erro que pode ocorrer na análise de um projeto, seja ele de evento ou de uma edificação permanente, é o analista deixar faltar, né, uma medida prescrita na tabela. Isso talvez seja um dos erros mais graves que possa acontecer. Lembrando, né, também que a medida que a gente vê lá na tabela, voltando aqui na tabela, a medida de materiais de acabamento e revestimento, ela deve ser observada somente para a construção que irão receber o público, conforme a nota específica 2 da tabela, né? Então aqui, ó, nota número 2 na tabela, controle de materiais de acabamento e revestimento, aplicável às construções provisórias destinadas a receber público. Então o RT muitas vezes apresenta lá coloca em série lá no quadro resumo, né, de controle de materiais de acabamento e revestimento, aquelas tendas menores para venda de alimentação, de bebida. Aquela tenda ali não é destinada a receber público, tá? As pessoas que estão ali trabalhando, isso é um outro caráter, não o de destinado a receber público. Né? As alvos são camarotes, as tendas maiores. Então isso é importante a gente também ficar atento. Voltando ao InfoCip. Então na aba aqui, dados do projeto, vimos, né, a descrição do evento, né, festa julina, batalhão, né, a área que pertence, a data inicial, data final, vimos também o nome aqui da RT, o CREA, o contato. Esse campo aqui, ele pode ser ou não utilizado pelo RT, é um campo importante, que já te dá uma visão geral aqui do evento, nem sempre vem preenchido. Então aqui o nome do evento, a data, até repetiu, né? O público, importante aqui o público. Haverá controle de público através de catracas na portaria, né? Então essa aba, uma aba inicial de verificação de dados. Na aba dados da edificação, a gente verifica aqui o nome do proprietário, responsável pelo uso,
a área, né, do evento, altura de estruturas, que aqui não tem, mas pode vir também altura aqui zero, né, altura zero. No caso aí que eu falei, não tem no sentido de que elas são térreas, né, então não tem o valor da altura. E esses dados que a gente verifica aqui nessa aba, a gente compara com os outros documentos que são apresentados dentro do processo. A RT, os memoriais que porventura tenham necessidade de assinatura do proprietário, então deve constar aqui o mesmo proprietário que a gente vê lá no documento, tem que ser o mesmo do Infocip. Na aba regiões, senhores, a gente vê aqui uma repetição de dados, né? Aqui a ocupação, quantidade de público, a área de novo. Veja bem, essa informação de público, ela é fundamental, né, para a definição da classificação do evento. Essa informação, antigamente, a gente cobrava, quando o projeto físico, né, a certidão de público, ou declaração de público. Hoje, a gente não cobra mais essa declaração. Essa informação colocada aqui, ela é o suficiente. É responsabilidade do RT dar essa informação com precisão, e a gente não vai mais pedir aí, solicitar a situação da certidão. Aqui também, né, em relação à área, a gente precisa verificar que o item 9.3, né, da IT 01, ele prescreve aí como você deve verificar a área do evento. Então, você precisa verificar toda a área utilizada para o evento, incluindo as rotas de fuga. E esta área de rota de fuga geralmente não é informada. Então, o cara desenha ali aquela região onde vai ficar ali o público-alvo dentro do evento, mas muitas vezes ele retira dessa área aquilo que é considerado como rota de fuga. Então, o analista ele precisa ter esse bom senso, né, de verificar essa situação, o que é a rota de fuga. Lembrando que a rota de fuga, no caso do evento, ela pode ser uma área que vai conduzir para uma área relativamente segura, né? Isso a gente está falando porque, às vezes, o evento ele é numa área enorme, e você tem ali o público concentrado, e, às vezes, um trecho de rota de fuga ali já leva para uma outra área segura. Então, é preciso ter bom senso aí para poder aplicar. Mas, fato é que essa área ela tem que ser incluída para fins de TSP, né? É o que fala o item 9.3. Então, requer que o analista realmente faça essa análise e solicite ao RT, né, que o que vem dentro do item E24, né, do anexo E da IT 01, oitava edição, que ele apresente a planta do evento toda cotada, né, para que tenha condições melhor de verificar a área, visualizar a área e também fazer a medição. Conforme o E24, esse cuidado, então, tem que ser tomado para fim de TSP. Na aba da RT, você vai ver aqui o número da RT. Esse número é importante você comparar com o arquivo digitalizado da RT. Esse arquivo digitalizado, ele é obrigatório, ele tem que ser apresentado. Ela tem que digitalizar, inserir na aba documentos. Porque na RT é primordial que você confira o valor da área, né? Ele tem que bater com o valor declarado lá da área do evento, ou então uma outra situação que o RT ele cita simplesmente uma unidade. Então aí também é válido. Então ele coloca uma unidade, representando que é todo o processo que está ali dentro do arquivo, certo? Ou então ele coloca a área igualzinha que foi informado no Infocip. E outro dado importante é a assinatura do contratante, né? E do RT também. Nesse caso da RT, é obrigatória essas assinaturas. Por isso é que você precisa fazer essa conferência. Bem, na aba documentos, né, a gente vai ter aqui a gama de documentos que tramitaram
durante a análise do projeto, desde a entrada até a aprovação. Esse projeto foi aprovado, foi notificado e foi aprovado. Então aqui, senhores, você tem aqui o arquivo DWG da aprovação. E quando você clicar aqui no histórico, né, você vai ver que vai aparecer um outro arquivo aqui, ó, do 11/7, que foi um arquivo anterior. ART, relação de brigada, anexo C, todos os documentos. Então, nesse momento, é importante que você faça o download desses documentos e monte uma pasta relativa a esse evento. Você vai colocar lá PET, número, usando a referência do número, e arquiva lá dentro todos esses eventos dessa pasta. Quando você receber algum outro documento, depois das correções, você vai lá na pasta, cria uma nova pasta, né, documentos de retorno, por exemplo, e joga esses novos documentos na pasta de retorno, para você conseguir ter um controle desse andamento e dessas substituições de documentos, seja substituição ou seja inclusão. Para conferência de memoriais, o arquivo DWG deve estar aberto, que aí você já começa. Tem alguns memoriais que o RT já insere em planta, né? Iluminação, por exemplo, é um que frequente de estar na planta. Ou então você vai buscar, para analisar as medidas, o documento específico que foi inserido aqui dentro. Na aba riscos especiais, a gente verifica aí no evento o que foi apresentado ali fora do padrão normal ali de estruturas, como se fosse a mesma coisa para edificação, né? Ela tem saídas, extintores, tem tudo ali, aí de repente tem lá dentro uma caldeira. No caso do evento não vai ter uma caldeira, mas nesse aqui específico a gente tem aqui um grupo motogerador. Faltou citar aqui, na realidade, vou apontar esse, o que talvez seja simplesmente um dado que faltou, simplesmente isso, porque ele está na planta, a queima de fogos também caberia aqui, então ela poderia colocar aqui fogos de artifício. Na aba, senhores, situação, a gente verifica aqui todo o trâmite do processo, né, em relação desde o seu pré-cadastro até a análise solicitada. E, teoricamente, essa data aqui, análise solicitada, ela seria a data de entrada do projeto, quando ele solicita. É essa data que a gente utiliza para fazer a verificação do item 20.3 da IT 33, segunda edição, porque lá fala dos prazos. Então, você precisa verificar se esse projeto está intempestivo ou não. No caso, para definição dessa data, você vai utilizar a análise solicitada. Você precisa também verificar aqui a segunda via do boleto, quando foi a data de pagamento. Então, olha só, 29/6, na situação, 29/6. Então, essa é a data de entrada. Daqui você vai fazer a contagem de acordo com o item 20.3, né? E o tipo, né, a classificação do evento. No nosso caso aqui, você tem 10 dias úteis, né, para entrada antes da data de realização do evento. Então, se você chegou lá e viu que essa data já está extrapolada, vai haver aí a notificação do evento que ele está intempestivo. Outra data que também precisa ser verificada, já que a gente está falando do item 20.3, é a data relacionada às notificações, né? Então, você que notificou, então veja bem, essa última notificação, já que esse processo teve 2 notificações, essa notificação aqui, ela precisa, no nosso caso específico do evento risco médio, ela tem que voltar com prazo estipulado também lá no mesmo item, de 3 dias úteis antes da data de realização para o retorno da notificação. Beleza? Então você tem que observar esse item, que ele é muito importante e pode, inclusive, acabar aí gerando a questão da intempestividade, né? Via de regra, o projeto não será
analisado, né? Então você vai notificar isso e a administração também vai tomar os procedimentos de informar para os responsáveis, né, o RT e responsável pelo evento, de que o evento está intempestivo. Eu falei aqui da aba situação, notificações, aqui vão ficar registradas, né, as notificações do evento, foram 2, então quando você clica aqui em detalhar, você vai abrir a notificação, aquilo que foi notificado numa primeira notificação de 12 itens e numa segunda notificação de um item somente, né? Nós vamos ver isso aqui para frente, durante a análise mesmo. E essa última data aqui tem que observar em relação aos 3 dias. 3 dias úteis antes da data de realização. Aqui você tem a aba AVCB, e esse AVCB foi emitido, né? O projeto foi aprovado. E está aqui a área, o AVCB aqui que foi expedido, né? Já está vencido porque já decorreu o prazo do evento, esse evento já aconteceu. E a segunda via do boleto, como eu disse para os senhores, ela é determinante, que às vezes o RT solicitou a análise, vamos supor que ele tenha solicitado lá no dia 25/6. Só que o analista tem que verificar se a taxa foi paga. A contagem dele vai iniciar na hora que ele pagar a taxa. Isso é importante para a gente verificar a situação de intempestividade.